Continuamos esta série das igrejas do Apocalipse. Eu quero falar sobre a igreja de Esmirna. Essa igreja que era uma das mais próximas da Ásia, já na via que ligava a Roma, todas aquelas grandes cidades que o imperador havia colocado como uma série de governos para cuidar e o povo não se amotinar. E para a igreja de Esmirna há uma palavra severa de São João. A revelação que ele tem é muito forte para com aqueles que ali estavam, com aquelas pessoas que viviam a fé naquele lugar. Queria partilhar com você aqui no Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e diz assim: o anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Está falando de Jesus. Conheço tuas tribulações, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Irmãos, olha que essa palavra ela é duríssima, porque o que o profeta, a palavra profética que Jesus está trazendo para a liderança daquela igreja está dizendo? Você tem que perseverar até a morte, você tem que aguentar. E ele fala, no meio de vocês tem uma sinagoga de Satanás. Esses judeus, que neste caso é judeus, mas na nossa vida podia ser qualquer grupos que estão sempre junto conosco. Hoje em dia não dá mais para você falar assim, eu só vou viver com quem é do bem. Não tem mais jeito. A gente vive com as pessoas, a gente vive com aqueles que estão ao nosso redor e muitos deles têm projetos completamente diferentes dos nossos. Projetos egoístas, projetos que procuram só se beneficiar, às vezes se relacionam conosco apenas para poder receber algum tipo de valor. Trocam amor, suposto amor, por benefícios. E aí ele fala, cuidado, é uma sinagoga de Satanás. Eles estão lá para dizer que são do mesmo time, mas eles pensam muito diferente. E ele fala uma coisa, você está vivendo uma indigência, está vivendo um sofrimento, és porém rico. Às vezes a gente não consegue ver tudo que a gente já tem e fica olhando a indigência que a gente tem. Todo mundo tem uma certa indigência. Por mais rico ou economicamente que você possa ter, ou talentos que você tenha, ou toda sorte de riqueza, quero lembrar aqui Jesus, quando fala para o jovem rico e chama que a maior riqueza que aquele jovem tem não é seu dinheiro, mas é a sua juventude. E olha que juventude é uma riqueza fantástica. Mas ele fala, tem gente vivendo como um indigente sendo rico. Olha para aquilo que Deus te deu, começa a olhar aquilo que você tem, não aquilo que te falta. Só que te prepara. Te prepara porque o tempo é limitado, 10 dias, mas é um tempo de sofrimento. E é preciso suportar até o fim. É preciso aguentar. E ele diz, olha, é um tempo definido, 10 dias, não é eternamente. Então quando você estiver sofrendo, não olhe e fale assim, até quando vai terminar? Você olhe e diga, isto vai terminar. Deus tem um olhar para comigo e isto vai terminar. Mas eu tenho que aguentar até o fim, nem que este fim seja entregar minha própria vida.